Olá, aqui quem fala é Michele Camargo, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. E no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os protetores de bancais tipo labirinto. Mas antes de começar, quero lhe convidar a curtir esse vídeo, compartilhar esse vídeo, se inscrever no nosso canal. E se os nossos vídeos têm lhe ajudado e você deseja nos ajudar, você consegue através do botão Valeu demais desse vídeo, por exemplo, ou se tornando membro do nosso canal. Como membro, além de nos ajudar, você também tem acesso a materiais e a vídeos exclusivos. Então clique em Seja Membro e escolha a modalidade que melhor lhe agrade. Bom, sem mais delongas, né, vamos então ao tema do vídeo de hoje, que é o protetor de bancal tipo labirinto. Bom, primeira coisa, por que a gente está falando de um protetor de bancal? Por que recebe este nome, né? É, Primeiramente, né, o elemento mais utilizado como elemento de vedação de caixa de bancais é o retentor. Existem vários tipos, a gente já falou de retentor também nesse canal. É só você procurar aqui no vídeo, aqui no canal, que você vai achar esse vídeo aí de retentores. Vou colocar o link para você aqui em cima, se você quiser assistir sobre o retentor. Bom, só que o retentor, ele tem uma vedação única só, e é uma vedação axial, no sentido do eixo, né? E por conta do desgaste que vai acontecendo naturalmente, ele vai perdendo a eficácia, né? Ele costuma perder a eficácia muito rápido. E nesse sentido, você vai ter vazamento de óleo, você vai ter contaminação, né? Contaminantes vão entrar no seu óleo, que pode ser poeira, pode ser água de chuva, pode ser líquido bombeado do próprio equipamento, enfim, né? Vai ter algumas possibilidades aí de contaminação. Então, o retentor, ele mais fraquinho nesse sentido, né? Em termos de eficiência, ele tem uma eficiência mais baixa. E como esse elemento de vedação ele é utilizado para proteger os bancais, ele recebe esse nome de protetor de bancal. Algumas vezes você vai achar, alguns fabricantes chamam de isolador de bancal. Existem outros tipos de isolador de bancal além do labirinto, como por exemplo o magnético, né, que no fundo é um selo mecânico sem mola, só que aí eu tenho o efeito de atração das faces provocada por força magnética mesmo, né? Você tem um ímã e uma parte ferrosa ali para atrair, ou o selo mecânico mesmo, né? Alguns fabricantes fabricam selo mecânicos mesmo, né? O termo isolador de bancal, né, ou protetor de bancal, tem essa conotação, né, de que realmente ele vai ser bem mais eficiente do que um retentor, né? Então, se você usa retentores e tem problema de contaminação de óleo do seu equipamento, a minha sugestão é verifique o labirinto, porque o labirinto, em termos de custo, ele é mais caro do que o retentor, porém ele é mais eficiente. Então pode ser que vai avançar. Vai resolver o seu problema totalmente? Não sei, tem que ver se é só isso. Se for só isso, sim, né? O protetor de bancal labirinto vai melhorar bastante o grau de eficiência da vedação do seu material, né? Da sua vedação ali, do seu óleo, né? Ele é uma vedação sem contato. Deixa eu voltar grande aqui. Ele é uma vedação, significa que eu tenho, né? Eu poderia ter colocado aqui, não coloquei, mas é uma vedação dinâmica, né? Que ele está vedando elementos que têm movimento relativo entre si, que é o caso do eixo e a carcaça do equipamento. E no caso, essas partes, né, que você tem do equipamento não tem contato. Nesse caso, você tem uma parte estacionária que fica solidária à carcaça e não tem movimento, enquanto que você tem uma outra parte rotativa que tem movimento. Então, aqui um exemplo desse protetor de bancal, o labirinto. E por que ele é chamado de labirinto? Porque ele tem o labirinto, né, um movimento, é uma coisa que você tem que ir para cima e para baixo, vamos dizer assim, né? Digamos que eu tenha, né, o laser aqui, né? Eu vou fazer esse caminho, tenho obrigatoriamente que fazer esse caminho, isso é tipo um labirinto, né? Então é o que acontece aqui. Então, nesse protetor de bancal, representando essa poeirinha como vermelho aqui, poderia ser água, como diz, qualquer tipo de contaminante, ele vai entrar, ele tem que entrar nessa fresta aqui para cair, digamos assim. Né? Por que eu estou falando cair aqui? Porque para subir é mais difícil, teria que ter alguém jogando um jato da água aqui, né? Com uma lavadora de alta pressão, que o pessoal chama de VAP, né? VAP é marca, mas todo mundo conhece como assim. Então, nesse caso aqui, o trajeto mais
comum, né, é de cima para baixo. Então, você tem o material aqui que está querendo entrar, o produto, seja lá o que for, e ele vai ter que percorrer este caminho aqui até que ele chega neste ponto aqui, né? Então, se é um material, veja que ele tem esse caminho, e aqui está mostrando, inclusive, né, esse vermelhinho, como se fosse, digamos que seja água, só para ficar mais fácil, ele tem que ir transbordando aqui, né? E depois que ele vai transbordando aqui, ele tem também cair nessa região aqui e depois vencer desse sentido axial. Mas o que acontece? Essa parte de fora, ela é rotativa. E a maioria dos elementos, pelo menos os que eu conheço, todos que eu conheço, eu não sei se todos têm, mas todos que eu conheço têm. O que acontece, né? Você tem um furo aqui, né, um rasgo, vou mostrar isso aqui daqui a pouquinho, um furo, um rasgo, que quando, né, digamos que seja água, por conta, né, da rotação, ele vai estar nessa região aqui, e aí ele vai jogar para fora esse produto aqui. Veja que aqui embaixo está totalmente vermelhinho, né, que seria totalmente inundado de água, né, se fosse água aqui, né? E o que acontece, né? Para ele, a única chance, né, de passar aqui para dentro do mancal seria cair nessa região, como eu falei aqui. Só que, ao mesmo tempo, com o giro, ele vai jogar esse líquido para baixo, né? E a mesma coisa acontece com as impurezas. Como você observa aqui, o nível do óleo normalmente fica... normalmente não, depende do equipamento, mas nesse caso aqui ele fica aqui mais ou menos na metade, um pouquinho mais, um pouquinho menos aqui da linha da esfera, do rolamento, nesse caso, um rolamento de esferas. E esse ponto aqui de cima tá, né, por aqui de baixo, para poder vencer axialmente, ele estaria numa posição mais alta, né? Como você tem esses sulcos aqui, né, que vai fazer esse labirinto, como eu disse, né, a tendência é ele jogar o produto que tentar entrar aqui, que pode ser água de chuva, pode ser jato d'água, né, de lavadora, poderia ser o próprio produto operado, digamos que seja uma bomba e a gacheta falha, ou o selo mecânico falha, vai jogar produto para cá, então ele vai ser mais difícil de entrar na região aqui, né, do mancal, né? Então a eficiência de um protetor de mancal é muito melhor do que um retentor. Custa mais caro, custa, mas existem já protetores de mancais que vai custar aí na faixa de uns 300, 400 reais, enquanto os retentores eles vão custar aí na faixa de uns 80, 100 reais, né? Então, assim, são comparativamente bem mais caros, mas em termos de eficiência não tem nem comparação, né? Inclusive, por conta dos anéis O da montagem, você consegue reutilizar esses materiais, né? Você pode reutilizar esses protetores, a maioria, não todos, mas dependendo do modelo e do fabricante, quando você... Os mais baratinhos provavelmente não, mas existem os mais caros que você consegue reutilizar. Então, você, ao fazer a manutenção, você tira o componente, faz a manutenção que tem que fazer e recoloca, né? Porque ele não tem, o desgaste dele é bem baixo, porque não tem contato, né? É só mesmo o particulado que, ou um choque mecânico que pode eventualmente acontecer por desalinhamento, alguma coisa nesse sentido, né? Bom, existe dois tipos de montagem nesse tipo de equipamento. Existe montagem que é totalmente interna, como esse da esquerda, ou esse que eu mostrei aqui, né, que você tem uma parte externa. Depende do equipamento que você tem, do alojamento. Às vezes você não tem distância suficiente no seu equipamento aqui para poder montar isso internamente. Então você tem que optar, né, por uma montagem externa. Então depende, né, o tipo que você vai utilizar também. Existem equipamentos desses que são utilizados para eixos verticais, inclusive motores elétricos com um grau de vedação IP65, por exemplo, né, dessa parte, né, de proteção, eles utilizam algum tipo de elemento de vedação semelhante a esse, ou labirinto, ou tipo selo mecânico, dependendo do fabricante do motor elétrico, né? E aqui, como eu disse, né, você tem essa parte aqui que seria a parte rotativa. O que acontece aqui, né? Nesse caso, aqui é a parte estacionária, na verdade, né? Essa aqui. Você tem esse rasgo aqui para o lado de dentro, que fica normalmente na horizontal. Isso para a maioria dos modelos, né, dos fabricantes. E você tem rasgos ou furos que ficam normalmente na vertical, né? O que acontece? O protetor de bancal ele vai ter duas funções. A primeira delas é evitar a contaminação do óleo, seja pelo motivo que for, né? Seja por contaminação
de produto, né, de poeira, agentes externos, né, poeira, água, né, ou produto qualquer, ou seja, essa primeira, né, a primeira função, e a segunda função é manter o óleo dentro da caixa de mancais, né? Então, com esse rasgo que eu estou mostrando nessa figura aqui, nessa imagem, né, que é um outro modelo de outro fabricante, ele tem esse rasgo, parece, né, uma boquinha aqui, né, que é justamente no caso do óleo, né, que vai ser arrastado pela parte rotativa, ele vai voltar e o óleo vai voltar para, né, a maneira, né, como acontece aqui o giro, ele vai cair aqui também tem uma espécie de labirinto aqui, e o óleo vai retornar para a caixa de mancal, né? Então, ele também é muito eficiente nessa questão de impedir que o óleo saia do equipamento, né? E esse rasgo que fica aqui, né, que está mostrando a figura, está na. Eu coloquei a figura na horizontal só para mostrar, mas essa posição que fica aqui embaixo, né, a montagem. Inclusive já me perguntaram, né, qual é a posição disso. A posição é para baixo mesmo, que é para vazar mesmo, né? E essa posição aqui é justamente para que quando, né, o produto entre nesse protetor, aquilo que conseguir entrar, ele venha a ser jogado para fora, né? Então você vai ter um rasgo na parte interna, que é para fazer o óleo retornar para a caixa de mancal, aquele que conseguir, né, porventura atravessar aqui e entrar no protetor, e você vai ter esse rasgo que vai ser montado na vertical para justamente fazer com que aquilo que conseguir entrar de impurezas venha voltar para o ambiente, né? Então, essas são as características que a gente consegue visualizar nos protetores de bancais, né? E se você quer saber mais sobre vedação industrial, a gente tem um curso, né? Vedação industrial com foco em selo mecânico, como o próprio nome fala, a gente focaliza mais no selo mecânico, mas a gente tem toda uma introdução das partes, né, de anel O, retentores, protetores de bancais e por aí vai, né? Então vou deixar a descrição o link na descrição do vídeo. Se você quiser, né, aprender mais sobre vedação, eu te convido a fazer o nosso curso. Beleza, pessoal? Um abraço e a gente se vê no próximo vídeo.